Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Atos, capítulo 3, por favor. Atos, capítulo 3. Atos, capítulo 3, verso 1 diz assim: Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder e piedade? Apegando-se o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo: o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas.
Pois disse Moisés: o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Amém? Dê do que você tem. Compartilhe daquilo que você tem. É muito importante nós entendermos a importância de nós compartilharmos aquilo que Deus nos dá. A Igreja de Cristo, ela existe para glorificar a Deus. E nós servimos Ele servindo pessoas. Nós existimos em Cristo para abençoar pessoas. É dessa forma que nós está entendendo um pouquinho de eco aqui para mim, eu gostaria que desse uma ajustada nisso. Nós existimos em Cristo para abençoar vidas. E é importante nós entendermos isso. Aliás, a frase que nós usamos, a divisa que nós usamos no logo da nossa igreja é: existimos em Cristo para abençoar a sua vida. Essa consciência, toda a igreja, todos os filhos de Deus, que também são servos do Senhor, devem ter. É preciso que nós tenhamos isso. Mas é interessante como nós gostamos da ideia, por exemplo, de pensar como filhos de Deus. Nós somos filhos, porque filhos pensam em herança, porque nós somos herdeiros, e filhos de Deus, do Rei dos Reis, príncipe, as mulheres princesas, não é, do Senhor. Mas nós hesitamos de fato na ideia de pensar como servos. E por que nós hesitamos? Porque isso traz um peso de serviçal, de alguém que serve, que trabalha para o outro, não é? Estamos, na verdade, cheios de preconceitos, porque isso é um preconceito. Isso, na verdade, é uma mentalidade de escravo, e ela nos perturba, essa ideia nos perturba, ela parece ser meio que visceral, né? A gente não gosta de pensar nesse termo servo, escravo, escravo trabalho, não reconhecimento, alguma coisa que vá mais ou menos por esse caminho. Mas de fato, e nós não estamos enganando a nós mesmos quando nós pensamos, por exemplo, que somos filhos. E como filhos de Deus, somos príncipes. As mulheres, princesas do Senhor, não é? E por servir assim, e por nos vermos assim, algumas pessoas às vezes pensam: bom, já que eu sou príncipe, que eu sou princesa, já que eu sou filho de Deus, eu quero receber, não é? Eu quero receber o que Deus tem para mim. Eu quero receber o que as pessoas que Deus levanta têm para mim. Mas o fato de nós sermos filhos de Deus, nós precisamos entender que nós recebemos para participar, para dar, para distribuir para as pessoas, para fazer efeito de alguma forma o que nós temos, não somente na nossa vida, mas na vida das pessoas. Atos, no capítulo 20, versículo 35, Paulo, falando à igreja, ele diz: em tudo o que fiz, não é? Mostrei a vocês que, mediante um trabalho árduo, devemos ajudar os fracos. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. É muito melhor eu servir do que ser servido. É muito melhor eu dar a alguém do que receber de alguém. É muito melhor eu ter para abençoar do que receber a bênção de alguém. Não que nós não devamos ou que nós tenhamos que rejeitar essas bênçãos de jeito nenhum, mas é importante nós termos no nosso coração, termos na nossa mente que eu não posso agir como um mar morto, que só recebe, né? Eu preciso dar, eu preciso contribuir, eu preciso partilhar daquilo que Deus me dá. Por exemplo, quando nós olhamos para esse texto e nós vemos
Pedro e João indo para o templo perto da hora nona, aproximadamente umas 3 horas da tarde, para orar. Junto à porta formosa existia ali um mendigo, existia ali um aleijado de nascença, ou seja, alguém que já nasceu aleijado e estava ali para pedir esmola. E vendo que Pedro e João iam entrar ali no pórtico de Salomão, vendo que ia entrar no templo, não é? No átrio, ele estendeu a mão e pediu uma esmola. O interessante é que Pedro olha para ele, João está junto com ele, e olha para ele e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, o Nazareno, levante-se e ande. E imediatamente os pés desses homens, os artelhos desse homem se firmou, e ele de um salto, ou seja, de um pulo, se pôs em pé e começou a andar. Preste atenção, esse homem era de nascença, era aleijado de nascença. Ele saiu do ventre da mãe aleijado. Ele nasceu com essa deficiência e ali naquele momento ele recebe uma intervenção divina. Eu piamente acredito que ainda hoje Deus faz milagres. Eu acredito que ainda hoje Deus opera, não é? Mas Ele nunca vai operar pelo meu poder ou pelo seu poder, mas pelo poder dele em nós, não é? Pela fé declarada em Jesus Cristo, o Nazareno, e no seu poder é que nós lemos a história daquele homem sendo curado, pela oração de Pedro em favor do aleijado. E por que Pedro disse, em nome de Jesus, o Nazareno? Em algumas traduções, de Jesus de Nazaré. Porque já na época de Jesus, existiam outros Jesus, outras pessoas que se passavam por ele, outras pessoas que se julgavam ser o Messias. E então Pedro identifica o Jesus que ele diz: você não foi curado pelo Jesus A, B ou C, mas pelo Jesus de Nazaré, aquele que nasceu ali na cidade de Nazaré, esse que é o Messias, esse que é o Filho de Deus. Ele identificou esse Jesus para que ele soubesse que não era um Jesus qualquer. E nós hoje no mundo temos muitos Jesus, mas o Jesus de Nazaré é o que faz a grande mudança na vida das pessoas. O apóstolo Pedro e o apóstolo João, eles nos revelam a razão pela qual a gente precisa compartilhar Jesus com as pessoas. A razão pela qual nós precisamos levar Jesus para as pessoas. As pessoas do mundo de hoje estão cheias de necessidade. Talvez você que está aqui dentro e que até serve ao Senhor Jesus, você tem uma necessidade que você se julga a sua necessidade, a necessidade verdadeira, não é? E às vezes você caminha com Deus, mas você não consegue perceber o que é que Ele pode fazer pela sua vida, o que você pode extrair desse Deus, como que você pode se relacionar com Ele. E nesse momento, nessa cena de João, de Pedro e esse aleijado, a gente aprende algumas razões pela qual a gente pode e deve anunciar Jesus Cristo. A intenção primeira é de que essas pessoas sejam salvas, mas é porque a real necessidade das pessoas nem sempre é o que elas pedem. Nem sempre a real necessidade de uma pessoa é o que de fato ela está pedindo, é o que de fato ela está buscando, é o que de fato ela está dedicando a sua vida, o seu tempo, o seu esforço. Sabe, às vezes ela está criando uma necessidade como uma fuga de alguma coisa. Aquele aleijado estava ali na porta formosa, ou seja, esperando, e o texto diz que quando Pedro e João iam entrar, ele estendeu a mão, esperando receber deles alguma coisa, e algumas outras traduções dizem, esperando receber moeda, receber dinheiro, receber uma doação, não é? E Pedro e João não deu o que ele queria. Aquela era a necessidade dele. Ele julgava ser aquela necessidade. Ele nasceu
já com aquele defeito. A impressão que dá no texto é que já havia se conformado com aquilo. Ele já havia aceitado aquilo como natural da vida dele. E a necessidade dele era pedir dinheiro para sobreviver, era pedir esmola para sobreviver, era depender das benesses das pessoas, da misericórdia das pessoas, não é? E ele vai exatamente aonde? Na porta do templo, aonde as pessoas já estão chegando ali, mas imbuídos de um sentimento de misericórdia e compaixão. Então ele estende a mão, mostra a sua necessidade. As pessoas olham para ele aleijado, um moribundo, um coitado, sentem pena e dão dinheiro para ele. Ele não está errado em pedir, mas aquilo não era a real necessidade dele. Aquilo se tornou uma necessidade. Mas quando Pedro olha para ele, quando Pedro olha para aquele homem, ele diz: eu não tenho o que você quer, mas eu tenho do que você precisa. E o que você precisa é de cura. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. E de repente ele pula, ele dá um salto e ele entra para dentro do templo e ele sai louvando, celebrando e adorando a Deus. Ele não precisava mais pedir esmola. Agora o mundo ficou curto para ele. Agora as portas se abrem para esse homem. Por quê? Porque alguém deu o que ele de fato precisava. Sabe, às vezes a gente olha para as pessoas, elas olham para nós, elas dizem: eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo, eu estou precisando daquilo outro. E a gente então fala: eu vou orar para que Deus te conceda o que você está precisando. Mas será que de fato ela está precisando? Será que o que as pessoas de fato precisam é de uma casa? Será que o que as pessoas de fato precisam é de um carro? Será que o que as pessoas de fato precisam é de um emprego? Será que o que as pessoas precisam? Lógico que isso nós precisamos, mas essa é a primeira necessidade? Às vezes não. Às vezes a pessoa tem um bom emprego, mas ela está vazia de Deus. Ela tem uma casa bonita, mas nessa casa não tem paz. Ela tem uma família, mas essa família não a completa. Por quê? Porque ela não tem Jesus. Aquele homem, ele ganhou o maior presente que ele podia receber. E não eram moedas, não eram migalhas, não eram dinheiro, mas era Jesus Cristo entrando na vida dele. Em nome de Jesus, receba. Em nome de Jesus, eu te dou a cura. Em nome de Jesus, se levante. Em nome de Jesus, ande. Talvez você esteja atrofiado. Talvez você esteja atrofiada nessa noite. Talvez você até veio aqui mesmo paralisado espiritualmente, com alguma amarração na sua vida. Talvez uma palavra que te deixou paralisado, um passado que te paralisa até hoje, não é? Alguma coisa que aconteceu que tem feito com que você mendigue bênçãos, com que você peça moedas de alguém, e você já entregou sua vida para Jesus, mas você não aprendeu a se relacionar com Ele. Esse homem estava ali, e Deus muda a história dele. Romanos 8, 26, lemos o seguinte: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, ou em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz que muitas pessoas pedem e não recebem, porque elas pedem mal, elas pedem para o seu próprio deleite e prazer. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres, em seus próprios deleites. Para que você está pedindo? Como eu disse, será que essa necessidade, essa real necessidade que você fala, que você demarca, que você estabelece como real necessidade, será que de fato é mesmo a necessidade que você tem? Será que de fato é a necessidade que você está buscando de Deus para preencher no seu espírito? Às vezes não. Às vezes essa não é a real necessidade que nós precisamos. A segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo é que oportunidades, eles são portas que se abrem e que nós não devemos fechá-las e nem mesmo desprezá-las. Não é? Oportunidades são portas. Naquele momento surgiu uma oportunidade para Pedro, uma oportunidade para João.
uma oportunidade de alguém que tinha uma real necessidade. E ele não deixou para lá, ele não simplesmente deixou escapar, mas ele entrou na história desse homem e na vida desse homem, e ele profetizou cura na vida desse homem. Quando nós nos relacionamos com alguém, nós precisamos entender que essas pessoas, elas são portas que se abrem, são oportunidades que se abrem para nós declararmos o amor de Jesus para elas, para nós levarmos a graça de Deus até elas. E às vezes, amados, não é uma cura que ela precisa. Às vezes a cura ou a enfermidade que Deus colocou nela é apenas uma maneira de quebrá-la para que ela entenda o amor de Deus. Às vezes uma crise de desemprego é apenas uma maneira que Deus tem de quebrar essa pessoa para que entenda que ela precisa depender de Deus. Às vezes uma crise no casamento é apenas uma forma de Deus quebrar, de Deus moer, para que nós corramos para o Senhor e entendamos. A pessoa está sensível, ela está quebrantada. Naquele momento, ela é um solo fértil para receber a revelação que Deus tem para ela. Às vezes não é de um emprego que ela precisa. Às vezes não é de paz no seu casamento que ela precisa. É preciso de uma paz interior para levar paz para dentro da sua casa. Às vezes Deus cria um turbilhão dentro de nós, para que a gente entenda que quando Ele trabalha na nossa vida, nós podemos trabalhar na vida do outro. Sabe, quais são as portas que estão abertas para você, por exemplo, no seu trabalho, o seu vizinho, o seu amigo, seu colega com quem você joga bola, com quem vocês passeiam, com quem vocês fazem happy hour cristão, não é? E eu espero que seja cristão. Não é? Muitos amigos que não conhecem Jesus lá no seu trabalho. São portas que se abrem. Às vezes a pessoa chega, olha, eu não estou bem na minha casa, eu não estou bem com a mamãe, não estou bem com o papai, eu não estou bem com a minha esposa. Poxa vida, rapaz, eu sei, eu já passei por isso. Já passei por isso. O que você fez? Eu quando vivi isso, eu me separei, casei novamente. Que belo conselho. Não é? Mas agora você tem Jesus. Como é que você enfrenta isso agora? Você precisa ter uma palavra de vida para essa pessoa. Amados, nós precisamos ser úteis às pessoas. As pessoas precisam receber o que nós temos para elas. O que você tem é muito importante para aquele que está desesperado, para aqueles que estão desesperançados. O que você tem é muito importante para aquela pessoa encontre um norte na vida dela. É muito importante. Jesus Cristo não é alguém que você adora isolado. Jesus Cristo não é o seu brinquedo do seu secreto. Jesus Cristo é alguém que Ele te coloca diante de situações para que você revele a glória dEle. Eis que estou à porta e bato, em Apocalipse 3:20, nós lemos isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está dizendo, eu estou à porta, eu estou batendo. Eu quero entrar na sua vida, eu quero entrar na sua história. Mas às vezes essa chave que a pessoa abriu essa porta, ou seja, esse momento que ela está vivendo, que ela está mais sensível, você é a pessoa que vai revelar Jesus para ela. E Jesus está falando, pode falar de mim, pode declarar quem sou eu para a vida dela, mas nós ficamos constrangidos e não falamos. É como se Jesus quisesse nos empurrar para isso. Nós queremos ver a glória de Deus, amém? Quem aqui quer ver a glória de Deus na sua vida, amém? Então, para que nós vejamos a glória de Deus, nós vamos provocar isso. Eu nunca vou ver Deus curar uma pessoa se eu não oro pelo doente. Eu nunca vou ver Deus salvar uma pessoa se eu não falo de Jesus para as pessoas que estão perdidas. Eu nunca vou ver um casamento ser transformado se eu tenho amigos que estão com um casamento em crise e eu não oro e não levo a palavra de Deus para elas. Eu provoco isso, eu faço com que a manifestação do poder de Deus aconteça. Quando o Senhor disse para Moisés, Moisés, atravessa com o povo esse mar aqui, esse rio aqui, esse mar, e ele ficou lá esperando. O que foi que Deus falou para ele? Moisés, pisa na água. Pisa na água. Enquanto você não pisar na água, eu não tenho por que abrir um mar para você. Porque quando você pisa na água, é fé. Quando você espera que o mar se abre, não é fé, é crença. Quem está me entendendo?
Se eu não provocar a situação, se eu não chamar o céu para a terra, para a minha vida, se eu não aproveitar as oportunidades que aparecem, eu vou ser simplesmente alguém que passa pela vida. E eu vou chegar diante de Deus sem experiência nenhuma para contar. Como é que foi a sua vida na terra, filho? Foi ótima. Eu fui chamado o crente 3S, salvo, sentado, sossegado. Não é? Como é que é, filho? Eu sou o crente 3S. Fala salvo, sentado e sossegado. Que coisa feia. Que coisa feia. Não é? Não, nós não podemos ser assim. Nós temos que ser dinâmicos. Nós precisamos, amados, aqui tinha um homem aleijado de nascença. Você conhece pessoas aleijadas emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está extremamente necessitado de Jesus. Pastor, eu já falei de Jesus para ela, mas ela não quer saber de Jesus. Ok, mas você falou? Falou. Então você se fala assim, Deus, manifesta a tua glória naquela pessoa. Ela precisa entender isso. Ela precisa receber isso. Eu não estou falando que você tem que salvá-la. Eu estou falando que você tem que ajudá-la a entender o amor de Jesus. Amém? A Bíblia, lá em Lucas 19, narra-nos a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu ouviu falar que Jesus estava passando por ali. Zaqueu era um homem de baixa estatura. Não era tão alto como eu, mas era de baixa estatura, não é? Então, eu não entendi a risada. Quem é que está dando risada aí? Só porque eu falei que não era de baixa estatura como eu, não é? Não tinha 1,90 m como eu tenho, não é? Mas ele era de baixa estatura, ele correu, subiu na árvore. Ficou lá, naquela árvore não estava só ele. Tinha um monte de gente que queria ver Jesus. A árvore era o elevador, não é? Ele subiu lá e ficou na árvore lá. E quando Jesus passou, Jesus olhou para cima, viu um monte de gente ali, mas olhou para Zaqueu e falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa, ficar lá na tua casa. Tinha um monte de gente ali, mas Jesus olhou para Zaqueu, e Zaqueu desceu, e algumas traduções dizem que ele recebeu gostosamente. Olha o que diz, hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, é um homem de fé, é um homem que serve ao Senhor Jesus. E na casa de Zaqueu acontecem umas coisas interessantes. A primeira é que ele diz, Senhor, eu resolvo doar a metade dos meus bens. Olha Zaqueu participando do reino. Mas ele fala uma outra coisa, ele diz, mas eu ainda decido outra coisa. Zaqueu era cobrador de impostos, ele era chefe, não é, de um grupo que cobrava impostos. Ele cobrava imposto para Roma. Então todo cobrador de imposto ele era cunhado como ladrão, como corrupto, como alguém que roubava o povo para entregar dinheiro para o Império Romano. E ele carregava com ele esse estigma, como todos. Então ele fala algo muito interessante, muito forte. Ele diz, Senhor, mas eu decido uma outra coisa. Se eu porventura roubei alguém, se eu porventura lesei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Se ele tivesse roubado alguém, ele era cobrador de impostos, ele sabia fazer conta. Ele sabe muito bem que se ele já deu a metade dos bens, e se ele tivesse roubado alguém, e ele fosse devolver 4 vezes mais, ele ia falir. Não ia ter dinheiro para pagar todo mundo, se ele era esse ladrão, não é? E Deus falou assim, olha, hoje chegou salvação nessa casa, porque esse homem é um homem de fé. Sabe, se eu não chamar a presença de Deus para a minha vida, se eu não ofertar essa presença de Deus para as pessoas, se eu perder as oportunidades que Deus me dá, eu passo pela vida e eu não vou viver as experiências que Deus tem para mim. Os nossos amigos, eles precisam saber quem nós somos. Nós não temos ouro, nós não temos prata, mas o que nós temos vale mais do que ouro e prata, amém? A terceira coisa que Deus nos ensina, e através de Pedro e de João, é que Deus nos dá para compartilhar, porque sempre tem alguém precisando. O que Deus nos dá é para compartilhar com alguém. Quando nós olhamos lá para o livro de Reis, tem uma história muito interessante, que é a história de Elias, não é? Quando ele está fugindo de Jezabel, quando ele está passando por uma situação muito difícil também, Israel está vivendo um momento, mas essa cena é uma cena muito interessante, porque ele
sai da cidade e ele chega no lugar e fala assim: olha, eu designei uma viúva para sustentar você. E ele chega na cidade, está lá uma mulher catando graveto com o seu filho, e o profeta chega para ele e fala assim: faça um bolo para mim. Ela disse: eu não tenho como fazer bolo para o senhor, porque eu tenho aqui um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite, estou juntando uns gravetos, eu vou fazer um bolo para mim e para o meu filho, vamos comer e esperar a morte chegar. Eu não tenho como fazer. Então Elias fala assim: olha, faz primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. E até que chovesse em Israel, não faltou mesmo. Não faltou nem farinha, nem faltou o azeite. Por quê? Porque ela decidiu dar, ouvindo a voz de um homem de Deus. Às vezes a gente espera dar o que está sobrando. Amados, quando nós damos o que está sobrando, nós não estamos fazendo benefício nenhum. Não existe generosidade nenhuma em dar daquilo que sobra. Isso não é generosidade. Sabe por que eu estou dando o que sobra? Porque eu já enchi minha barriga, já estou satisfeito, não vai me fazer falta. Então eu vendo uma imagem de generosidade dando isso. Isso não é generosidade. E você pode ver que Deus não classifica isso como generosidade. Porque isso não é generosidade. Agora, óbvio que você tem em abundância, você pode compartilhar. Mas eu estou querendo dizer é que às vezes a pessoa fala assim: eu não vou dar porque eu só tenho para mim. Se tivesse mais, aí eu daria. Ninguém tem muito que não precise que alguém lhe dê, nem tem tão pouco que não possa compartilhar. Não é? O que você tem de Jesus? É um pouco de conhecimento? Então dê o conhecimento que você tem. O que você tem de Jesus? É um pouco de experiência? Então dê do que você tem. Compartilhe com as pessoas. Elas estão necessitadas. Nós estamos vivendo em um mundo onde as pessoas estão se matando, estão se suicidando. O casamento acaba, o cara casa de tarde e no dia seguinte acaba o casamento. Os jovens estão se cortando, estão se riscando, estão vivendo crise de ansiedade, sofrendo de depressão. E nós temos Jesus. Nós podemos falar para elas. Nós podemos proclamar esse Jesus a essas pessoas. Nós podemos fazer a diferença, porque o que Deus nos deu é para compartilhar. Veja o que Pedro disse para aquele homem que pediu esmola: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levante e ande. Ele não esperava receber isso. Ele não esperava receber o que ele recebeu. É isso que é importante você entender, que esse homem, ele esperava receber dinheiro. E Pedro foi além. E aquilo foi algo tão poderoso que impactou a cidade, que impactou a vizinhança, que as pessoas foram lá para ver o que aconteceu com o rapaz. E Pedro aproveita aquele momento para pregar o evangelho. Ei, não fomos nós que curamos, mas foi o rei que vocês mataram. Foi Jesus a quem vocês crucificaram. Vocês não escolheram Jesus, vocês escolheram um assassino. Lembram que vocês escolheram Barrabás? Pois é, vocês preferiram um assassino a Jesus. Esse que curou esse homem, que fez esse homem estar são, que está aqui, que agora está dando pulo aqui dentro do templo, cantando, celebrando, foi esse Jesus que vocês mataram. Mas, se vocês se arrependerem, também tem para vocês aqui. O que tem para nós? Perdão. Tem para vocês salvação. Tem para vocês esperança. Tem para vocês, porque Deus é misericordioso. Ele quer que vocês se arrependam. Eles querem que vocês mudem de vida. Eles querem que vocês façam a escolha certa na vida. Sabe, compartilhar com as pessoas o que nós temos, o Jesus que nós temos, o amor que nós temos, a bondade que nós temos, recebemos de Deus para compartilhar. Nós temos que parar de ser agente secreto de Deus. Nós temos que parar de ser alguém que dentro da igreja nós cantamos, batemos papo e aplaudimos, lá fora ninguém nos conhece, ninguém sabe, 007 de Jesus Cristo, não é? Ninguém sabe quem é. Não, no seu trabalho as pessoas sabem, pela forma como você fala, como você age, como você trata nos seus negócios, as pessoas sabem que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Você vai ao templo para orar,
você vai ao templo para buscar a Deus, você tem uma disciplina de busca, de leitura da palavra de Deus, de oração. Ah, pastor, eu fiz isso durante muito tempo, mas depois eu fui deixando para lá, deixando para lá, deixando para lá e deixando para lá, e hoje eu estou assim como? Vazio de Jesus. Uma pessoa que está vazio de Jesus, está vazio do mundo, está cheio do mundo, está cheio da carne, está cheio de prazeres da carne, está cheio da vaidade do mundo, não tem como vencer o mundo, é escravo do pecado, está nessa escravidão e não tem o que compartilhar com as pessoas. Por isso eu quero dizer para você, o que Deus tem te dado, o mínimo que você tem de Deus, e você tem o mínimo porque você tem buscado o mínimo. O Senhor nos ensina que o povo dele perece por falta de conhecimento. Nós temos que buscar mais a esse Deus. E o quarto item que eu entendo como extremamente importante, porque que nós devemos dar o que nós temos, compartilhar Jesus Cristo com as pessoas, porque nós somos agentes, nós somos canais que Deus usa para mudar destino de pessoas. Sabe, amados, quando a minha irmã me mandou um cartão postal e eu li aquele cartão postal e eu criei na palavra de Deus, estou representando e falando do cartão aqui, e eu li aquilo entrou tão forte no meu coração, aquilo mudou a minha vida, mudou totalmente a minha vida. Eu pedi a conta do meu trabalho, vim para São Paulo, fui estudar, Deus aguçou em mim o desejo de ser um pastor, e hoje eu pastorei vocês, mudou o meu destino. Não somente o destino terreno, mas mudou o meu destino eterno. Eu vivia aí no mundo, largado, vivendo na farra do mundo, sem esperança nenhuma. Se eu morresse naquela época, eu ia para o inferno. Mas quando a minha irmã falou de Jesus para mim, ela, quando mandou aquele cartão postal, quando ela compartilhou a experiência de Jesus Cristo comigo, ela não somente me fez entender que Jesus é bom, ela mudou a minha história, ela mudou o meu destino, ela foi agente de Deus para me tirar do império das trevas e me levar em Jesus para o império da luz. Nós mudamos destino de pessoas. Sabe, quando nós olhamos, por exemplo, ele não sei se ele está aqui, mas quando eu olho, por exemplo, para o Zequinha, às vezes eu encontro com o Zequinha aqui, o Zeca, quem conhece o Zeca aqui da nossa igreja? Quando eu encontro o Zeca aqui na nossa igreja, às vezes ele fala assim, pastor, Jesus é bom demais, pastor. Eu falo, Zeca, se você não tivesse encontrado Jesus, onde você estava? 7 palmos para baixo da terra, pastor. Porque para mim não tinha mais jeito. Você olha para Zeca, Deus mudou o destino do Zeca. Dá uma olhada para você, Deus mudou o seu destino. Você estava debaixo de condenação, porque alguém ousou investir na sua vida, mudou o seu destino, mudou a sua história. Isso é tão profundo, isso é tão forte. Sabe, você estava debaixo de condenação, morto em seus delitos e pecados, e alguém foi os boca de Deus para falar, Deus te ama, Jesus te ama, aceite, entregue sua vida, e quando você se rendeu a Jesus, você mudou o destino do seu casamento. Quantas pessoas aqui que estavam à beira de um divórcio, mas porque Jesus entrou na vida dele, entrou na vida dela, hoje vocês têm um casamento feliz. Deus mudou o destino de vocês. Deus muda o destino das pessoas, tanto na terra quanto no céu, tanto o destino terreno quanto o destino eterno. Por isso nós devemos, Deus mudou o destino daquele homem. Qual era o futuro daquele homem? Aleijado, morrer ali, sentado àquela porta, todos os dias alguém pegar e levar ele até o templo, ele fica lá, não sei de que maneira que ele estava, com a mão pedindo esmola, depois vinha alguém à tarde, pegava, chegava em casa e contava as migalhas das moedas que alguém misericordiosamente deu para ele, no outro dia, no outro mês, no outro ano. Foram anos e anos assim, anos e anos assim. Sabe, amado, nós conhecemos muitas pessoas que viveram de muitas maneiras. Mas eu conheci um rapaz, ele falou assim, pastor, eu vivi durante 20 anos no crack. Mas quando eu conheci Jesus, Jesus mudou a minha vida. Hoje eu sou uma outra pessoa.
Hoje eu sou um outro homem. Hoje eu tenho uma outra vida. Hoje Deus me deu tantas coisas. Por que que Deus faz isso? Porque Ele é o único que pode mudar o destino de uma pessoa. Ele é o único. Não tem outro. Ele tira pessoas da sarjeta. Ele tira pessoas do leito da morte. Ele muda o destino de pessoas. Deus é aquele que levanta, mas é aquele que também derruba. Ele faz isso. Agora esse homem pode entrar no templo pulando. Ele talvez nem sabia como que era o templo lá dentro. Ele nunca teve oportunidade, mas agora ele entrou lá. Ele olhou admirado. Ele viu aquilo. Agora, ir de uma cidade para outra, para ele era possível. Ele podia ir andando. Eu falei hoje de manhã, amados, se esse menino fosse curado hoje pela medicina, o que a medicina faria, embora seja bênção? Olha, agora que você está curado, você vai ter que fazer fisioterapia. 10 sessões assim, 10 sessões assado, depois você vai para a academia. Você vai ter que pegar massa muscular, você vai ter que pegar resistência nos ossos. Sim ou não? Esse homem era de nascença. A Bíblia diz que ele pulou. Ele já tinha massa muscular, já estava com os artérios firmes. Estava completa, a cura estava completa na vida dele. Ele não precisava fazer fisioterapia, nem fazer academia, nem nada. Você consegue imaginar o que Deus fez na vida desse homem? Porque alguém ousou dizer para ele: eu não tenho ouro, eu também não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré, levanta e anda. Pastor, eu posso fazer isso com alguém? Experimente. Experimente fazer. Porque o mais importante para as pessoas, amados, não é a cura interior aí. Porque aquele homem não recebeu só a cura física. Aquele homem recebeu a cura do quê? Do seu espírito, da sua alma. Aquele homem se levantou na força do Senhor. Eu vi muitas pessoas serem curadas, mas também vi pessoas não serem curadas. Eu vi pessoas no leito da morte, Eu fiz a oração, ela entregou a vida para Jesus, mas antes de morrer ela falou assim: eu estou vendo o céu aberto, eu estou vendo uma luz, eu estou vendo Jesus indo me buscar, e morreu. Eu não mudei o destino terreno, mas eu fui agente para mudar o destino eterno. Sabe, isso é muito importante. Meu avô morreu no meu colo. Ele morreu, eu estava orando por ele. Partiu com Jesus. Um homem que viveu trocentos e não sei quantos anos na vida errada, mas ele teve encontro com Jesus. Nós precisamos aprender e entender que a nossa boca calada está levando gente para o inferno, mas a nossa boca aberta está tirando gente do inferno e colocando no céu. Nós precisamos compartilhar o que nós temos. Amém? Fala para a pessoa que está do seu lado: você é agente de Deus para mudar o destino de pessoas. Fala assim: faça isso, porque eu também vou fazer. Pessoas salvas, amados, não é curá-las somente, mas dar a elas um significado e um propósito. Sabe, quando as pessoas dizem assim: olha, nós precisamos, o ser humano precisa de dignidade, o ser humano precisa de um significado, e ele precisa de um propósito. O que Pedro e João deu para esse homem? Um significado. Ele tem agora a razão para viver, e ele sabe ele pode entender o que ele veio fazer nessa terra, e tem um propósito: glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Romanos 11:36 diz: porque dele, pois dele, por ele e para ele são todas as... Romanos 11:36, amados. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Tudo é dele, tudo acontece por meio dele e tudo é para ele. Amém? Fale: a minha boca é de Deus. Fale: meu coração é de Deus. Fale: as minhas mãos são de Deus. Os meus pés são de Deus. O meu ser pertence a Ele. Então que Ele use, que você permita Ele usar você para a glória dEle. Amém? Amém, amados? Esse mês é o mês da família. Nós celebramos o mês da família. O que você está oferecendo para a sua família?
que você está entregando para sua esposa? O que você está entregando para o seu esposo, mulher? O que você está entregando, filhos, para os seus pais? O que você está entregando, pai, para os seus filhos? Talvez você esteja sonhando assim: poxa, pastor, eu estou pensando em dar um presente para minha esposa, estou pensando em dar um presente para o meu esposo, no caso você, mulher, você, filho, estou pensando, que tal você ser um cristão melhor, um crente melhor? Que tal você fazer da sua casa um ambiente de Deus nesse mês de maio, como uma campanha? Que tal você orar pela sua família? Que tal você clamar pela sua família? O melhor presente que você pode levar para dentro de casa é Jesus Cristo. O melhor presente que você pode dar é você garantir a permanência do Espírito de Deus na sua casa. É você abençoar a sua família, é você ungir a sua família, é você orar pela sua família. Não é somente no mês de maio, mas eu estou falando porque o mês de maio é o mês em que nós celebramos o mês da família na nossa comunidade. E eu quero desafiar você. Talvez você tenha na sua casa alguém que está travado, alguém que está paralisado, alguém precisando de uma palavra de Deus que vai sair da sua boca para potencializar essa pessoa, para impulsionar essa pessoa, para levantar essa pessoa dentro da sua própria casa. Talvez você conheça alguém que ainda não tenha Jesus Cristo, ou que vive uma vida com Deus de religiosidade, mas nessa noite você está saindo daqui com uma chave muito poderosa. Você tem que dar o que Deus tem dado a você. Você tem que entregar para Ele o que Ele tem entregue a você, para que você possa transformar, ser agente de transformação de pessoas, mudar destino delas, dar significado e propósito para elas. E isso só quem pode fazer é Jesus Cristo. E você tem esse Jesus dentro de você, amém? Coloque-se de pé, por favor. Olá, meus queridos! Eu quero agradecer a todos por estarem conosco nos nossos cultos online, mas eu quero lhe fazer um convite muito especial para que você esteja conosco nos cultos presenciais, aqui na Avenida Cruzeiro do Sul 360, e eu tenho certeza que você vai amar estar com os irmãos, conversar, se relacionar. Eu garanto para você que é um momento muito especial de comunhão, de palavra, de louvor, de adoração ao nosso querido Deus. E eu quero também lembrar a todos a nossa quinta profética, que tem sido assim, gente, não tenho palavras para dizer o que é a quinta profética. Venha para você experimentar, porque é bom demais, é tudo de bom a quinta profética. E você também pode nos acompanhar aí nas mídias, nas redes sociais, e eu tenho certeza que você vai encontrar algo que vai lhe agradar, que vai lhe abençoar, que vai te trazer um novo alento para a sua vida. Então venha conosco participar dos cultos, porque, gente, é muito bom, é bom demais. Deus os abençoe. Um beijo para todos.